Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vou falar aqui hoje sobre um assunto que é interessante e, ao mesmo tempo, muitas vezes as pessoas buscam fugir dele, né? Buscam não querer falar sobre esse assunto, seja por medo, seja por constrangimento, por diversas razões. Entretanto, vez ou outra, é possível que a gente se depare com essa situação. Então é importante a gente já procurar refletir um pouco sobre o assunto. E eu venho trazer aqui hoje essa abordagem médico-espírita de dois assuntos que estão interligados, que é a morte encefálica e a doação de órgãos. Primeiramente, vou falar um pouco do ponto de vista médico, trazer alguns conceitos e, por fim, como a doutrina espírita pode nos auxiliar a compreender melhor isso e nos ajudar a tomarmos as nossas decisões. Bem, primeiro conceito de morte encefálica, como ela está definida na lei e na biologia, na medicina. É a parada irreversível, total e irreversível das funções encefálicas de causa conhecida e constatada de modo indiscutível, caracterizada por coma aperceptível com ausência de resposta motora, supraespinhal e apneia. Eu sei que aqui tem muitos termos que a grande maioria não conhece, mas de modo geral, alguns pontos estão destacados aqui. Um muito importante é que é necessário saber o porquê que aquela pessoa está em morte encefálica. Se não se sabe o porquê que ela está em morte encefálica, legalmente não se define a morte encefálica. Então tem que saber o que aconteceu. Se foi um trauma, se foi um AVC, uma hemorragia ou um tumor, tem que saber. Outra é que tem que ser constatado de modo indiscutível e existem parâmetros muito bem definidos para isso. Que a pessoa não pode ter nenhum tipo de resposta do encéfalo. Isso que quer dizer essa resposta supraespinhal, que está acima da espinha, que eu vou mostrar a seguir. E a apneia é quando a pessoa é colocada já foram feitos alguns testes e a pessoa provavelmente está em morte encefálica, desliga-se alguns instantes o respirador para ver se ela vai ter alguma resposta, algum tipo de reflexo para voltar a respirar. Tudo isso tem que estar caracterizado para a gente definir a morte encefálica. Então não é uma coisa feita ao esmo, né? É muito bem estabelecido isso. Primeiramente, o que é o encéfalo? De modo geral, encéfalo é diferente de cérebro, né? O sistema nervoso, que compreende toda a parte das células nervosas e da transmissão nervosa do organismo, ele divide em duas partes principais, que é o sistema nervoso central e o periférico. O central, por sua vez, também divide em duas. Uma é o encéfalo, que em síntese é tudo que está dentro da cabeça. Toda a parte que está dentro da cabeça, o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico, tudo junto constitui o encéfalo. E a outra parte é a medula espinhal, que é o que está dentro da nossa coluna vertebral. Então, tudo ali que está naquela primeira figura, em 3 dimensões, tudo ali que está destacado é o encéfalo. O cérebro, o cerebelo e o tronco. Aqui também num corte feito na linha média, dividindo direito e esquerdo e olhando por dentro, a gente vê aqui o azul, o cérebro, o rosa, o cerebelo, que faz coordenação dos movimentos, postura, e o tronco encefálico, que tem várias funções, mas dentre as mais importantes que a gente vai considerar aqui, que são aquelas chamadas funções vegetativas, onde está o centro que controla a respiração e os batimentos cardíacos. Então, para a gente considerar a morte encefálica, tudo isso daqui tem que parar de funcionar. E isso tem que se saber o porquê que está parado de funcionar, por que não está funcionando. Então, um breve histórico sobre a morte encefálica. Ele foi descrito a primeira vez por 2 pesquisadores franceses
em 1959, como chamado coma sem resposta. Isso ficou ainda sem nenhuma utilidade prática, até que em 1967, na África do Sul, Claude Bernard realizou o primeiro transplante cardíaco do mundo. E, por conta disso, retomou-se a discussão a respeito dessa questão da morte encefálica e abriu-se mundialmente discussões por critérios mais específicos com relação a isso. Afinal de contas, para se tirar um coração, para fazer transplante, esse coração tem que estar ainda funcionando. E como a gente vai tirar um coração funcionando de um corpo? Será que aquele corpo está realmente morto ou não? Né? Então discutiu-se isso mundialmente para saber que critérios realmente usar. Então, a partir do ano seguinte, 1969, iniciou-se, a partir da Faculdade de Medicina de Harvard, um comitê multidisciplinar que começou a estabelecer os primeiros critérios. Definiu-se nos Estados Unidos alguns critérios e isso, de certa forma, inspirou outros lugares do mundo. Um outro lugar que foi de grande inspiração também para o mundo foi a Espanha. No Brasil, em 69, foi realizado o primeiro transplante cardíaco pelo cirurgião cardíaco Zerbini. E também começaram-se algumas discussões a respeito. Mas apenas no decreto-lei de 1997, chamado Lei dos Transplantes, é que se estabeleceu-se de uma forma mais definitiva a respeito da retirada de órgãos e tecidos para fim de transplante e definiu-se que o Conselho Federal de Medicina que ia normatizar a questão da morte encefálica. Até então, as diretrizes eram um pouco aleatórias, cada universidade ou centro hospitalar definia alguma coisa, não tinha algo tão centralizado. E, então, nesse mesmo ano, o Conselho Federal de Medicina definiu essa normatização da morte encefálica. E é dessa mesma época, acredito que a maioria aqui vai se lembrar, porque isso virou um assunto midiático e de grande polêmica, a respeito da doação presumida, em que as pessoas passaram a ser consideradas doadoras, a não ser que estivesse escrito em seu documento que ela não era doador de órgãos e tecidos. Isso fez com que muita gente corresse atrás de trocar o seu documento por desconhecimento, porque com medo, né, achava que tudo isso era tudo muito estranho e suspeito. E realmente o modo atabalhoado com que as coisas foram organizadas, né, com uma lei dessa forma, tornando todo mundo doador, não foi realmente a melhor forma. E isso, pouco tempo depois, foi revogado. Então, como que é feito, resumidamente, as etapas para se definir a morte encefálica hoje em dia? Primeiramente, como eu disse, tem que saber a causa dessa morte encefálica, né? Você tem o médico intensivista, o neurologista, está lá diante de um paciente em coma, sem resposta. Cogita-se, então, se ele está em morte encefálica. Primeira coisa a saber é saber o porquê. Qual que é a causa daquilo lá? É um AVC? Foi um traumatismo muito intenso, um acidente de carro, de moto, um atropelamento, uma queda de altura? Ou é um tumor que está muito grande, que está impedindo o funcionamento dos órgãos encefálicos? Enfim, tem que saber o porquê. A seguir, afastar as causas reversíveis de coma. Sabe-se que algumas substâncias que muitas vezes até são usadas em ambiente de UTI, alguns sedativos, ou às vezes substâncias que a pessoa usa ou faz um uso abusivo, tudo isso pode levar também a pessoa a um estado de coma. Então é importante saber se existe aquele emprego daquelas substâncias ou não. E outra coisa é a hipotermia. Uma pessoa, por exemplo, encontrada em hipotermia, ela pode estar numa situação de coma e à medida em que se retoma a temperatura normal do organismo, as funções orgânicas podem voltar a funcionar. A partir de feito isso, identificada a causa e excluídas as outras causas reversíveis, é feito um exame clínico. Então, 2 médicos habilitados e o
como que eles devem ser habilitados está definido em lei. Fazem um exame repetido em intervalo de tempo variável. Faz agora e depois de tantas horas. Essa variação de horas depende da idade do paciente. E esses médicos, eles não podem estar relacionados nem com a equipe que vai fazer a remoção dos órgãos, nem o transplante, para não haver conflito de interesse. E a seguir, são realizados exames complementares. Angiografia cerebral para ver a circulação sanguínea dentro do cérebro, ou seja, não pode chegar essa circulação lá. Eletroencefalograma, PET-CT, que vai ver o funcionamento metabólico do cérebro, Doppler transcraniano. Existem hoje várias opções para fazer essa confirmação. Então, como eu disse, o intervalo de tempo varia da idade de cada indivíduo. De 7 dias de vida, um recém-nascido, a 2 meses, 48 horas entre um exame e outro. De 2 meses a 1 ano, 24 horas. De 1 a 2 anos, 12 horas. E a partir de 2 anos, 6 horas. Prematuros e menores de 7 dias não têm critérios definidos de morte encefálica. E a respeito do transplante de órgãos? Eu trouxe aqui essa imagem, que talvez alguém já tenha visto aqui. E esses dois estão os ditos cirurgiões aí, que estão aureolados com essa coroa, com essa auréola aí dourada, são justamente Cosme e Damião, que são os patronos do transplante de órgãos. Por quê? Porque é atribuído a eles, pelo menos de forma lendária, o primeiro transplante de órgãos. Vou contar brevemente aqui essa historinha, que eu acho interessante. Eles, os dois, Cosme e Damião, foram 2 médicos que viveram entre o século IV e V depois de Cristo. Eles eram médicos cristãos que viveram na região ali entre a Síria e a Turquia. Eles, depois que eles aprenderam a doutrina da medicina, eles atendiam sem cobrar nada dos pacientes. Isso popularizou muito. Eles ficaram, de certa forma, famosos na região na época. E chamou a atenção dos poderosos, eles acabaram sendo torturados e mortos por causa disso. Séculos mais tarde, um Papa, Félix IV, e já no século VI, ele jurava ter sido curado pelos então já santos Cosme e Damião. E por conta disso, ele transformou uma biblioteca lá numa basílica para cultuar Cosme e Damião. E quem ficava cuidando dessa basílica era o diácono Justiniano. Muitos anos se passaram, esse diácono ficou doente, teve um problema na perna dele, né, descrito como um cancro, talvez algum tumor, alguma coisa assim, ou algum problema circulatório que fez com que ele tivesse muitas dores e teria que amputar essa perna dele. E numa determinada noite, ele com muitas dores, suplicou a Deus e mesmo com as dores acabou dormindo. E ele relatou depois que nesse sono dele apareceram Cosme e Damião, que definiram por fazer a cirurgia dele. Né? Cosme falou para Damião que sabia de um guerreiro etíope que havia falecido há menos de um dia, que estava enterrado ali próximo. Damião foi lá, buscou a perna desse guerreiro, trouxe, eles amputaram a perna desse diácono, colocaram essa perna do guerreiro nele, fizeram as ligações todas, musculares e dos vasos sanguíneos, e o diácono acordou curado. Né? E por conta disso popularizou-se ainda mais essa lenda dos santos Cosme e Damião. Essa daqui é uma das pinturas que retrata esse acontecimento. Ela é do século XVI, e a gente vê aqui uma situação muito interessante que foi chamada a atenção por um cirurgião brasileiro, que tem muitos elementos nessa figura aqui que condizem com uma sala cirúrgica de hoje em dia. A gente vê Cosme
que está à direita do paciente como cirurgião principal, Damião como seu auxiliar à esquerda. É assim que os cirurgiões trabalham, em dois. O principal fica à direita e o auxiliar fica à esquerda. A gente tem ali um anjinho do lado do Cosme, funcionando ali como um instrumentador. E logo atrás dele, junto à cabeceira da cama, um outro anjinho trabalhando como se fosse o anestesista. E atrás do Damião, a gente vê uma janela aberta para que tivesse luz dentro do ambiente, como se fosse realmente o foco cirúrgico, né? Para que eles pudessem enxergar bem. E essa pintura aqui é do século XVI, né? Não existia centro cirúrgico naquela época, né? Então, muito provavelmente ela foi muito bem inspirada, né? Mas enfim, o transplante de órgão, a história dele, a história moderna dele, começou no final do século XIX, o primeiro transplante de pele. Aí a seguir vieram várias tentativas de transplantes, né? Em 1906, o primeiro de córnea. Em 54, o primeiro de rim bem sucedido. Em 63, o de fígado. O de 64, o primeiro transplante de fígado de rim no Brasil. Em 67, como eu falei, o primeiro transplante de coração. Em 68, o primeiro transplante de coração no Brasil. E um marco importante aqui da história dos transplantes é em 1983, o desenvolvimento de uma droga, a ciclosporina, para ajudar a combater a rejeição. Diversos órgãos hoje podem ser transplantados, eu não vou entrar em detalhes aqui, e cada um tem um tempo para ser retirado do corpo, ou antes da parada circulatória ou depois. Enfim, vamos então ver como o Espiritismo consegue nos esclarecer, a compreender como muitas das coisas que a gente tem na literatura espírita está muito bem alinhado hoje em dia com essa questão. Primeiramente, sobre a morte encefálica. Se a gente pegar a questão 156 do Livro dos Espíritos, tem a seguinte resposta: na agonia, a alma, algumas vezes, já tem deixado o corpo. Nada mais há do que a vida orgânica. O homem já não tem consciência de si mesmo. Entretanto, ainda lhe resta um sopro de vida orgânica. A alma é o corpo que o coração põe em movimento. Existe enquanto o coração faz circular no sangue, nas veias o sangue, para o que não necessita de alma. Ou seja, no Livro dos Espíritos já considerava a possibilidade de haver ainda uma vida orgânica, com o coração batendo, mas a alma já não estar presente mais naquele corpo. Questão 69, que o Cora fala, do Livro dos Espíritos também, fala que o coração é a máquina de vida. Não é, porém, o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Ele não passa de uma das peças essenciais. A gente sabe hoje que com o avanço uma coisa que eu esqueci de apontar, com o avanço da medicina, que foi possível considerar essa questão da morte encefálica. Porque hoje uma pessoa desassistida, que apresenta assim morte encefálica, é questão de minutos, quiçá algumas horas, para ela realmente ter uma parada do coração. Porque hoje no ambiente de UTI, com medicamentos, drogas, para fazer o coração funcionar, assim como diversos outros equipamentos, é possível manter uma pessoa viva, mesmo com a morte encefálica já decretada, por vários dias ainda, né? Então, por isso que houve essa separação, porque na natureza essa separação já quase não existe, é coisa de minutos entre a morte encefálica e a parada definitiva do coração. A gente vê que o Livro dos Espíritos já considerava essa possibilidade da gente ter pelo menos duas situações em que se pode definir a morte, né? Outras frases tiradas aqui da literatura espírita. Essa de Emmanuel e de André Luiz, do livro Estude a Vida. Desencarnação é libertação da alma. Morte é outra coisa. A morte constitui cessação da vida, apodrecimento, bolor. Essa de Marco Prisco, por Divaldo Franco. A morte biológica não significa desencarnação. Como a reencarnação tem início
na fecundação e se alonga por meses e anos a fio, até que se fixem os núcleos espirituais na organização celular, também a desencarnação, com a morte do corpo, apenas começa. E essa outra, muito bem alinhada com essa questão da morte encefálica, de Joana de Ângeles, no livro Dias Gloriosos, de Divaldo Franco, diz que, felizmente, a medicina concluiu que a morte real é a morte que decorre da inutilização do tronco encefálico, e não mais apenas a aparente dos neurônios cerebrais. Essa salutar ocorrência ensejou estudo e avaliação mais profundos da vida biológica e da sua cessação, que contribuíram para a mais segura definição da ocorrência da morte. Eu acho essa frase da Joana de Ângeles realmente assim uma pedra sobre o assunto, né? Acho que realmente essa frase, essa vinculação aqui do espiritismo com essa definição da morte encefálica, eu acredito que nos ajuda a deixar muito mais seguros com relação a isso, né? Aqueles que ainda porventura poderiam ter um pouco de receio com essa frase da Joana de Ângeles e tudo aquilo que ela representa para o espiritismo, acho que é muito significativo. Outras de Chico Xavier, que ele disse numa resposta no programa Pinga Fogo, que ele foi perguntado especificamente sobre a questão dos transplantes. E o problema dos transplantes deve merecer o nosso respeito, e vamos pedir para que a nossa ciência médica continue para frente, conquanto não deva desprezar os órgãos chamados plásticos, tanto quanto possível, na substituição de órgãos no veículo físico, mas os transplantes merecem a nossa consideração e devem prosseguir. Isso daqui, esse programa Pinga Fogo, foi no início da década de 70, né? Ainda não tinha essa legislação que a gente tem hoje a respeito dos transplantes e de morte encefálica. Estava começando a surgir a questão, né? Ou seja, recentemente tinha sido feito o primeiro transplante de coração no Brasil. Essa outra também de Joana de Ângeles, do mesmo livro, Dias Gloriosos. Verdadeira bênção, o transplante de órgãos concede oportunidade de prosseguimento da existência física na condição de moratória, através da qual o espírito continua o périplo orgânico. Afinal, a vida no corpo é meio para a plenitude, que é a vida em si mesma, estuante e real. Nessa outra de Chico, assim como aproveitamos uma peça de roupa que não tem utilidade para determinado grupo, e esse amigo, considerando a nossa penúria material, nos cede tal peça, é muito natural, ao nos desvencilharmos do corpo físico, venhamos a doar aos órgãos prestantes a companheiros necessitados deles, que possam utilizá-los com segurança e proveito. Agora, vou trazer aqui para vocês alguns relatos de algumas repercussões espirituais, ou seja, são testemunhos dos próprios espíritos que estavam envolvidos nessa questão do transplante, especialmente na questão da doação de órgãos. Essa primeira aqui foi ditada por Roberto Igor Porto Silva a Chico Xavier. É uma carta para a mãe. Mãe, deixei o meu corpo, como quem se afasta de uma roupa que se fizer imprestável, e logo de saída, conquanto me sentisse privado da visão, senti uma dor muito grande no tórax. Os amigos de meu pai, o pai dele havia desencarnado muito tempo antes, me solicitaram esquecesse o vigor daquela agulhada que me transtornava todo o ser. No entanto, eles se apressaram em me auxiliar com o magnetismo e a dor desapareceu. Soube mais tarde que, naquele momento, eu tivera o coração do corpo físico arrancado para servir ao transplante, que favoreceria um homem que se avizinhava da morte. Meu pai me informou que tal medida fora autorizada por minha irmã e deu-me a conhecer a utilidade da providência, de vez que eu não mais recuperaria o corpo, quebrado até a medula. Explicou-me que era justo o trabalho que se fez, entregando-se o meu coração que ainda pulsava ao irmão doente, que com isso poderia continuar vivendo, e esclareceu-me com tanta lógica que acabei aderindo, reconhecendo que a Magali, que é a irmã dele, vendo-me quase morto do ponto de vista físico, permitira que meu coração servisse para alguém que necessitava dele. Logo que me confessei agradecido e satisfeito com a medida,
notei que o coração em meu corpo espiritual pulsava forte e robusto. Conto-lhe a minha experiência para que não se impressione com o que aconteceu, porquanto a queda de que fora vítima não mais levantaria. Segundo pode o seu generoso coração concluir, seu filho está feliz por ter encontrado o ensejo de cooperar em auxílio de alguém, na hora da libertação que se achava prestes a se consumar. Com esse relato aqui, a gente consegue tirar algumas conclusões que são importantes e que muitas vezes levam à dúvida, né, principalmente no ambiente espírita. Do tipo, será que o espírito vai sentir a retirada desses órgãos? Né? Será que vai deixar alguma marca no perispírito? Bem, a gente vê aqui que essa pessoa, que esse espírito aqui, ele sentiu. Por mais que já estivesse morto, digamos assim, ele percebeu que alguma coisa estava errado. Né? E que, como precisou aqui do consentimento da irmã dele, muito provavelmente não era algo que ele já havia sobre o qual ele já havia conversado ou que ele tivesse consentido previamente. Né? Mas mesmo assim, numa situação como essa, digamos assim, numa doação que não foi, digamos assim, consentida por ele, ainda assim ele teve um benefício. Né? Mas, obviamente, a ideia aqui é um passo antes, ou seja, trazer essa discussão à tona para que todos conversem entre si, entre seus familiares, para que possa deixar isso mais, digamos, mais esclarecido. Que, afinal de contas, a gente sabe que, da mesma forma com que ele sentiu aqui e foi amparado, muitas vezes a gente vê muitos casos aqui de obsessão por muito menos do que isso, do que retirada de um coração. Às vezes a gente vê obsessão porque uma pessoa que recebeu de herança uma caixinha de joias, não cuidou dela, ou recebeu um imóvel, logo fez questão de se desvencilhar dele, ou não cuidou dele, e por conta disso aquele espírito vai obsediar o outro. Então, se a pessoa tem um apego material, ela pode, esse apego por um objeto, por um órgão do seu corpo, ela pode continuar tendo realmente um apego material. Então, é importante que aquela pessoa que considere a doação realmente saiba que está fazendo de coração, que só tem benefícios a tirar disso. Um outro relato aqui. Graças a Deus, melhorei da hemorragia incessante que me enlouquecia. Depois de algumas semanas de aflição, um médico apareceu com uma boa nova. Ele me disse que as preces de uma pessoa que se beneficiara com a córnea que doei ao banco de olhos se haviam transformado para mim em um pequeno tampão, que, colocado sobre o meu peito no lugar que o projétil atingira, fez cessar o fluxo de sangue imediatamente. Eu, que não fizera bem aos outros, que me omiti sempre na hora de servir, compreendi que o bem, mesmo feito involuntariamente por uma pessoa morta, é capaz de revigorar-nos as forças da existência. Essa aqui foi uma carta de Vladimir Ranieri, que havia se suicidado, estava em aflição no plano espiritual, vendo com um sangramento incessante a partir do seu peito. Né? Então, a oração da pessoa que recebeu a córnea que ele doou o ajudou nesse momento, a aliviar pelo menos parte do sofrimento que ele estava. Então, uma frase de Chico: quando o doador é pessoa habituada ao desprendimento da posse de quaisquer objetos e desinteressada desse ou daquele domínio sobre pessoas e situações, a doação prévia de órgãos que lhe pertençam por ocasião da morte física não afeta o corpo espiritual desse doador. O que eu havia falado. Entretanto, se estamos à frente de alguém que não atingiu o desprendimento que mencionamos, será importante pensar que esse alguém não se encontra com a precisa habilitação para doar recursos além da desencarnação. Foi isso que eu acabei de falar. Se a pessoa realmente acha que existe ainda um grande apego, que ela talvez não tenha condições de fazê-lo, e realmente reporte isso aos seus familiares de que ela ainda não está, digamos assim, em condições de consentir com isso. Né? A respeito, brevemente aqui para encerrar, da rejeição dos órgãos.
Divaldo Franco diz que a rejeição tem vários fatores biológicos, psicológicos e kármicos. André Luiz explica que quando uma célula é tirada de sua estrutura formadora no corpo humano, indo laboratoriamente para outro ambiente energético, ela perde o comando mental que a orientava e passa, dessa forma, a individualizar-se. Ao ser implantada em outro organismo, por transplante, por exemplo, tenderá a adaptar-se ao novo comando espiritual, que a revitalizará a seguir e a seguir coordenará a sua trajetória. No mesmo sentido, aqui Joana de Ângeles diz que transferido um órgão para outro corpo, automaticamente o perispírito do encarnado passa a influenciá-lo, moldando-o às suas necessidades, o que exigirá do paciente beneficiado a urgente transformação moral para melhor, a fim de que o seu mapa de provações seja também modificado pela sua renovação interior, gerando novas causas desencadeadoras para a felicidade que busca e talvez ainda não mereça. Então, como eu disse anteriormente, muitas vezes a pessoa que é beneficiada com transplante, do ponto de vista do espiritismo, ela ganhou uma moratória. Ela ganhou, digamos assim, mais uma chance ainda em vida, ainda nessa mesma reencarnação, para corrigir-se. Se porventura ela não aproveita essa oportunidade, uma das coisas que pode acontecer, infelizmente, é a rejeição desse órgão, a depender da carga energética do mal que ela ainda continua a praticar. Bem, motivos que levam à decisão de não doar. É o medo do erro médico no diagnóstico da morte encefálica. A gente tem visto que isso tem cercado por diversos meios para que evite-se essa situação. No meio médico isso é algo realmente muito sério, feito com muito critério. Outro medo é a respeito do roubo de órgãos. A pessoa às vezes acha que pode ter seu órgão roubado para poder facilitar um transplante de alguém que é mais importante ou do que ela, ou coisa do tipo. Desconfiança em relação ao sistema de saúde em geral. Receio de profanação do cadáver. A pessoa achar que não pode ir incompleto para o túmulo. Receio de que o receptor herdará os sentimentos do doador, como por exemplo num transplante de coração, a pessoa às vezes acha que aquele que vai receber o transplante vai ter os mesmos sentimentos, gostar das mesmas pessoas do que o falecido gostava, como se o sentimento, tudo isso estivesse encerrado no coração. A gente vê pelas explicações do Espiritismo aqui que ao se desligar daquele corpo e ser conectado num outro, o perispírito do receptor que vai comandar aquele órgão, né? Não é o órgão que comanda o espírito, e sim o contrário. Bem, mas hoje o que diz a legislação é que é necessária a autorização familiar. E que a estimativa é que 50% da recusa é porque desconhece a intenção do doador. A pessoa simplesmente recusa porque não sabe o que aquela pessoa em vida queria, né? E isso é muito importante. É uma estimativa muito alta, né? Por isso que é importante trazer essa ideia à tona aqui. Não é para convencer ninguém de ser doador de órgãos, e sim para que todos possam conversar mais abertamente sobre o assunto, seja o assunto da morte, que ainda é apesar de parecer estranho, ainda no meio espírita ainda é um tabu, né? E a respeito da doação de órgãos, que deixando, digamos assim, a gente não sabe quando isso vai acontecer, né? A gente não sabe quando a gente pode vir a sofrer um acidente, por exemplo, ou ter um AVC muito extenso e estar numa situação de morte encefálica. Então é importante o quanto antes refletir, obviamente dentro de si, ter as suas convicções a respeito da questão e se manifestar para os seus familiares, que no fim das contas são eles que vão decidir. E quero chamar a atenção aqui que durante a pesquisa da elaboração dessa palestra, eu soube, ainda está sem muito alarde midiático, que está sendo tramitado no Congresso novamente um novo projeto de lei para retomar a questão da doação presumida, né? Ainda não se sabe de que formato,
de como que eles vão querer, mas é possível que toda essa questão volte à tona logo, né? Em que as pessoas, digamos, sejam compelidas perante a lei a se manifestar como doador ou não doador. Muito obrigado. Boa noite a todos, muito bem-vindos. Realmente, a palestra foi muito boa, como todas as demais também, mas esse assunto é um assunto que tem muito interesse nosso. E o doutor Auro citou muito bem aqui, tem espírito que não desligou ainda. Um outro problema polêmico é a cremação. Nós temos uma palestra sobre cremação no site do Chico Xavier. 72 horas, o Chico Xavier informou para nós que é necessário esperar 72 horas, mas às vezes o espírito não desligou ainda. A gente vê isso na reunião mediúnica nossa, que é a mesa, que tem espírito que ele fala que os bichos estão comendo ele, tem espírito que fala que ele está no escuro, outros falam que está no caixão. Olha para vocês verem, a gente tem um pouquinho de evidência, aconteceu um fato interessantíssimo que nunca tinha acontecido comigo, através da evidência. Entrou uma entidade, não aqui no Chico Xavier, quando a gente participava ainda do hospital, eu estou falando para vocês de 45 anos atrás ainda, que eu participava da doutrina espírita num hospital aqui de Americana. Entrou um homem arrastando um caixão dentro do salão. Salão um pouco menor que esse aqui. E muito estranho. Dentro do caixão estava o corpo dele. Olha só para vocês verem, o espírito arrastando o caixão com o corpo dele dentro. E comunicou-se à mesa. Ele veio durante mais ou menos 6 meses comunicando, não se conformando com a morte, e depois ele foi levado. Então, olha o benefício da mesa mediúnica, do trabalho da mesa mediúnica, onde os espíritos são encaminhados, e muitos espíritos vêm, parentes nossos, tudo, às vezes dá até o nome. Hoje nós não tivemos uma comunicação com esse teor aí, ninguém deu o nome, nada, porque muitas vezes quando dá o nome, o médium chama a mesa, e a gente fala o nome. Nós já tivemos aqui várias comunicações. Mas é coisa interessante para nós, a doutrina espírita aí, para nós. Então vocês veem que religião é rótulo, o que manda é o coração. A doutrina espírita quem trouxe para nós foi Santo Agostinho, São Vicente de Paula. E todos aqueles grandes espíritos que vieram através da Igreja Católica, através de doutrinas orientais, trouxeram para nós. Inclusive, nós vamos ver num livro do André Luiz a história de uma evangélica. Não tem preconceito a doutrina espírita. E Jesus trouxe o que para nós? O amor. E nós estamos aqui em nome de Jesus. No mais, que Deus nos abençoe, que Jesus ilumine as nossas vidas, que a gente tenha uma boa noite, um bom sono, e amanhã é um novo dia, nós estamos por aqui. Muito obrigado pela presença. Está encerrada a reunião. Obrigado.